Boa noite, pessoal. Nosso grupo é composto por mim, Sávia, a Luara, a Amanda e a Williane. E nosso tema é multipropriedade. Primeiro, o sumário, que é para vocês terem uma noção geral do que nós vamos apresentar, tá bom? Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre o conceito, depois das instituições da multipropriedade, da transferência da multipropriedade, das disposições específicas sobre unidades autônomas de condomínio, das disposições gerais, dos direitos e das obrigações dos multiproprietários e da administração da multipropriedade. Sobre o conceito, né? Primeiro, o que seria a multipropriedade? Basicamente, a multipropriedade é um regime de condomínio em que o nome, né, já é um pouco sugestivo, diz que existem vários proprietários que são titulares de uma fração de tempo de determinado imóvel. Então, eles têm a titularidade durante essa fração de tempo em que eles podem usar e gozar exclusivamente desse imóvel em sua totalidade. Essa, basicamente, o que está escrito aqui está no Código Civil, tá? No artigo 1358-C, que foi incluído pela Lei 13.777 em 2018. Então, por exemplo, né, nós temos aqui o nosso grupo. Nós decidimos comprar uma casa na praia e nós adotamos o regime da multipropriedade. Como seria que isso funcionaria, já que nós somos titulares de uma fração de tempo de forma alternada? Existe um número máximo de dias que a gente pode usar exclusivamente desse imóvel? Existe um número mínimo? Como isso é feito na prática, né? Nós vamos responder todas essas perguntas. Então, basicamente, existe um número mínimo em que cada proprietário pode usar com exclusividade desse imóvel. O mínimo que o Código Civil estabelece é de 7 dias. Esses 7 dias ele pode ser intercalado ou pode ser contínuo. E aí nós temos algumas modalidades, que pode ser fixo. Então, por exemplo, né, nós somos proprietários dessa casa na praia sob o regime de multipropriedade. Decidimos que em dezembro sou eu que vou usar esse imóvel. Então é fixo, todo ano em dezembro vai ser eu. Um exemplo de quando é fixo. Pode ser flutuante, tá? Então a gente pode determinar no ano, né? Tantos dias vai ser a Williane, tantos dias a Amanda, tantos dias a Luara, tantos dias eu. Ou pode ser os dois. Por exemplo, dezembro eu fico, janeiro fica a Luara, fevereiro a Williane, março ou julho, por exemplo, a Amanda, né? Fixo todo ano. E os demais meses a gente divide, tá? Então, o mínimo é 7 dias. Esses 7 dias pode ser contínuo, ou pode ser intercalado, e pode ser de forma fixa, flutuante ou mista, tá? Pode ser maior que os 7 dias? Pode, tá? O Código Civil diz que pode ser mais que 7 dias. Agora, sobre o imóvel objeto da multipropriedade. Primeiro, né? Já que tem esse imóvel, nós sabemos que é uma casa na praia, como o exemplo que eu dei. Lá dentro vai ter o que? Um fogão, lá dentro vai ter uma geladeira para nós usarmos. Então, nós temos direito de usufruir desses móveis que estão dentro da casa? E a resposta é sim, tá? É a totalidade do imóvel com exclusividade. Inclui as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinado ao seu uso e gozo. É indivisível, tá? O objeto da multipropriedade, então não está sujeito a ação de divisão ou de extinção de condomínio. E aqui eu achei muito interessante, enquanto eu estava estudando com as meninas, a diferença de multipropriedade e de compra compartilhada, porque pode acabar sendo confundida. Então, as diferenças que nós temos. A primeira, é claro, é na regulamentação, tá? Enquanto a multipropriedade é regulamentada pela Lei 13.777 em 2018, então é bem recente, tá? Antes já existia contratos com multipropriedade, sim, porque era reconhecido pela jurisprudência, tá? Mas foi regulamentada em 2018 com a Lei 13.777. Já a compra compartilhada já está antes no Código Civil, tá? Nos artigos 1314 a 1322. E qual a principal diferença para que nós possamos distinguir na prática? É o uso. Porque na multipropriedade, vocês lembram que eu falei, né? A gente é titular de uma fração de tempo, que a gente tem o uso exclusivo da totalidade desse imóvel, só que de forma alternada. Na compra compartilhada não, tá? Todos os proprietários têm direito ali integral e indistinto sobre aquele bem. E como vai se instituir essa multipropriedade? Ela tem que ser feita por meio de uma convenção entre os proprietários e essa convenção ela tem que ser por contrato ou testamento. Ele deve ser registrado no cartório de imóveis e deve indicar os períodos de uso dos proprietários, além também como os seus deveres e as suas obrigações que vão ser tratadas. Deveres, o número máximo de ocupantes por período, o acesso do administrador do imóvel,
o fundo de reserva para manutenção, regras em caso de perda ou destruição, multas por descumprimento. Isso tudo organizado dentro de um documento, a lei coloca como convenção, todos os proprietários eles devem estar cientes disso. E aí, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, as suas obrigações? Os direitos: usar o imóvel durante a sua fração de tempo. Você pode, durante a sua fração de tempo também, alugar ou emprestar, vender ou transferir a ação, igual a gente estava falando da casa de praia. Vamos supor que eu já não tenho mais interesse em ter essa multipropriedade dessa fração da casa de praia. Então eu vou lá e eu vendo para o Santiago. Ele assume esse compromisso como multiproprietário. Como tem uma convenção, acontecem assembleias desses multiproprietários e acontecem votações. Coloca como obrigação a votação, a participação nessas assembleias. Além disso, tem que pagar as taxas condominiais, porque o imóvel ele requer cuidado, ele requer gastos de manutenção e tudo isso, e os multiproprietários eles têm que arcar com essas custas. Não só as taxas condominiais, como também a gente vai tratar das penalidades mais na frente também. Não alterar móveis ou instalações, zelar pela conservação e limpeza, comunicar defeitos ao administrador, permitir reparos urgentes e usar o imóvel apenas no seu período. Então, se foi combinado que eu ia usar o imóvel em fevereiro, a William não pode chegar lá em fevereiro querer, não, agora eu vou usar. Até que foi conversado, né? Quais que são as penalidades caso essa convenção não for seguida? É multa, reparos por uso normal ou então reparo por uso indevido, a perda temporária do direito de uso. Bom, em relação à transferência da multipropriedade, apesar de ser um tipo de propriedade um pouco mais atípica, né, das demais que a gente está acostumado a ver, a transferência também ela se dá na forma do Código Civil, ou seja, ela depende da escritura pública de compra e venda e posterior registro no cartório de imóveis. Uma particularidade é que essa transferência ela não necessariamente não precisa que os demais multiproprietários tenham ciência que um deles está vendendo ou transferindo essa fração de tempo. Ou seja, eles não precisam ter nem a ciência e nem a aprovação. O Código Civil também ele vai estabelecer que o direito de preferência ele não existe dentro dessa transferência. Ou seja, os demais multiproprietários eles não têm prioridade quanto à transferência da fração de tempo que algum deles está querendo vender. Um proprietário ele pode vender sem necessariamente ter que priorizar os outros que estão interessados, por exemplo, em comprar sua fração de tempo, a não ser que essa cláusula esteja especificada no contrato, na convenção. A responsabilidade pelas obrigações elas se tornam solidárias, ou seja, o adquirente ele será solidariamente responsável com o alienante, com o que está transferindo essa fração, pelas obrigações que estão dispostas no parágrafo do artigo 1358J, caso não tenha algum débito anterior à sua transferência. Em relação à administração da multipropriedade, é a responsabilidade da administração. A responsabilidade pela gestão do imóvel, instalações, equipamento imobiliário, ela é obrigatória e deve ser atribuída a alguém. Nesse caso, nós vamos ter o administrador da multipropriedade. Ele vai ser definido no instrumento de instituição, na convenção de condomínio e, na falta dessas indicações, ele é eleito por Assembleia Geral. Coordenação de uso. O administrador ele deve coordenar a agenda de como vai ser usada a multipropriedade. Quem é que vai ficar em fevereiro, quem é que vai ficar em abril, como a Sávia disse no início. Então, ele é o responsável por organizar tudo como é que vai funcionar certinho, o que vai ficar no tempo de quem, qual foi o tempo que não foi vendido. Então, se não foi vendido por um mês, por exemplo, vamos dizer que a gente repartiu em 12 meses o imóvel e cada um que foi vendido apenas 4. Então, ainda sobrou alguns meses. Durante esses meses, quem vai cuidar é o administrador, caso não tenha alguém dentro daquele imóvel durante aquele período. Ele também é responsável pela manutenção e conservação, ou seja, a limpeza do imóvel, o que está acontecendo lá dentro. Quando uma das meninas aqui, colocando como proprietárias, elas saírem, ele é responsável por fazer a vistoria tanto de entrada quanto de saída, ter certeza que elas estão saindo no dia certo, se o ambiente está ok para elas estarem lá dentro, se elas estão tendo o direito que elas possuem dentro daquela propriedade. Como a Sávia e a Luara já falaram anteriormente, ele também é responsável pelos períodos de uso, como eu também falei. Eles podem ser tanto flutuantes quanto misto, como a Sávia explicou.
e é o dever dele definir a cada ano as datas exatas que cabem a cada multiproprietário, conforme as regras que foram redigidas dentro do rodízio da convenção. Ele também é responsável por planejar um orçamento anual de quanto que eles vão poder gastar, meio que prevendo quanto que eles vão gastar dentro daquela multipropriedade. E disso ele vai dividir entre os proprietários que possuem ela. Ele também é responsável por recolher essas taxas de custeio de cada multiproprietário, que são essenciais para manter o fluxo de caixa. E assim eles dividem o pagamento que são necessários dentro daquela multipropriedade, de água, luz, energia, internet, enfim, tudo aquilo que eles vão utilizar dentro da multipropriedade, alguém tem que estar responsável por citar as contas tudo em dia para não acontecer algum imprevisto durante o uso de um dos proprietários. Gestão de substituição. O administrador ele deve gerenciar a troca ou substituição de instalações e equipamentos imobiliários. Como eu já falei, caso ocorra algum imprevisto em um dos imóveis, ele é responsável por fazer a troca. Processo de aprovação de troca. Ele tem que determinar a necessidade, se aquilo realmente precisa ser trocado dentro daquela época, se ele pode esperar mais um pouquinho, se está ok, e buscar orçamentos. Ele não pode simplesmente chegar com um orçamento e falar, então, é isso aqui que a gente vai fazer dessa vez. Ok, galerinha, vamos lá. Não, ele tem que trazer um orçamento de pelo menos 3 empresas para que eles possam decidir em conjunto qual vai ser utilizado. E ele deve submeter os orçamentos à Assembleia para aprovação por maioria simples dos condôminos. Sobre a flexibilidade da regra de troca. A única atribuição que pode ser alterada. A convenção ela tem autonomia para estabelecer um procedimento diferente para a regra de troca do inciso 4º, tornando mais ou menos burocrático. Previsão de tempo para reparos programados. É permitido que o instrumento de instituição reserve uma fração de tempo anual onde o imóvel fica indisponível para o uso dos multiproprietários, dedicada exclusivamente a reparos grandes e indispensáveis. Então, no caso, eles nunca vão vender totalmente todo o tempo dentro da propriedade. Sempre vai ser necessário que haja um período em que seja separado para fazer grandes reparos. Por exemplo, aqui no FT a gente sabe que é necessário fazer a manutenção dos fios, se está dentro do tempo certinho, se não vai acontecer alguma coisa. Então é basicamente isso, esses grandes reparos para ter certeza que ela está funcionando adequadamente. Atribuição ao instituidor. Essa perda de tempo de uso ela pode ser assumida pelo criador do empreendimento que se encarrega dos reparos, como eu disse, o administrador. Atribuição dos multiproprietários. A fração de tempo para reparos de emergência. O custo de tempo de inatividade pode ser rateado entre todos os multiproprietários, sendo atribuído proporcionalmente às suas frações. Como eu já falei, todo o custo que houver dentro da multipropriedade ele vai ser dividido entre os multiproprietários que nela tem. Reparos de emergência. Regra de exceção. Se ocorrer uma emergência, por exemplo, um incêndio ou um vazamento, os reparos podem ser feitos durante o período de uso dos multiproprietários, priorizando sempre a segurança e a integridade do bem. Disposições específicas relativas às unidades autônomas de condomínios edilícios. O condomínio edilício ele também pode adotar esse regime de multipropriedade em parte ou em sua totalidade. Isso deve ser mediante previsão no instrumento de instituição ou na deliberação da maioria absoluta. Como a Williane já mencionou, o edifício edilíneo também, quando adota esse regime de multiproprietário, é necessário que haja a existência de um administrador profissional. Esse administrador pode ter um prazo livremente acordado e ele deve gerenciar todos os condomínios que possuem unidades em multiproprietário. Ou seja, ele é o responsável por todos os condomínios que adotam, ou em parte ou em sua totalidade, o regime de multipropriedade. O administrador ele atua como representante legal dos multiproprietários, mas apenas para a gestão diária do imóvel, como manutenção e limpeza. Ou seja, ele fica mais nessa parte da manutenção dos condomínios, representando os multiproprietários nesses interesses de limpeza, manutenção dos condomínios, reparos, enfim. Ele pode fazer alterações no regime interno relacionadas aos aspectos operacionais da multipropriedade. E o administrador pode ou não oferecer serviços de hospedagem. Dentro da convenção do condomínio edilício, deve prever algumas coisas importantes também, assim como em outros condomínios. Por exemplo, a identificação dos condomínios que estão sujeitos ao regime, a indicação da fração de tempo que cada unidade irá operar dentro do regime, a forma de rateio, ou seja, a forma como as contribuições para a manutenção, limpeza, enfim, serão feitas, a especificação das despesas ordinárias, cujo custeio é obrigatório, os órgãos de administração da multipropriedade, indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com o sistema de administração de intercâmbio e a competência para imposição de sanções e o respectivo procedimento, ou seja, quais sanções serão aplicadas caso algum multiproprietário esteja em inadimplemento e de que forma essas sanções serão aplicadas. O quórum exigido para a deliberação de audiação da
fração de tempo na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário e o quórum exigido para a liberação de alienação pelo condomínio edilício, da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do respectivo multiproprietário. Agora, quanto ao regime interno, também deve prever os direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio, as condições e regras para o uso das áreas comuns, os procedimentos a serem observados para o uso e gozo dos imóveis, o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. A gente tem também as regras de convivência, a forma de contribuição, destinação à gestão de fundo, né, para a manutenção do imóvel, a possibilidade de realização de assembleias não presenciais, inclusive por meio eletrônico, os mecanismos de participação e representação dos titulares, o funcionamento do sistema de reserva, a descrição dos serviços adicionais, se existentes, e as regras para o seu uso e custeio. Ou seja, na convenção fica mais essa parte das responsabilidades e obrigações administrativas, que fica responsável pelo administrador, que ele pode ser livremente acordado, pode ser votado, pode estar na própria convenção, no próprio contrato, enfim. E o regimento interno é mais sobre a forma que as obrigações são distribuídas, como cada multiproprietário deve agir de acordo com a convivência, a harmonia e as obrigações. Inadimplemento do multiproprietário, ou seja, quando ele deixa de cumprir alguma obrigação que estava imposta no regime interno da multiproprietária. O código ele vai dispor algumas sanções que ele pode sofrer, por exemplo, a proibição de utilizar o imóvel até a quitação integral da dívida, a fração de tempo do inadimplente pode ser incluída no pool da administração para locação e a administradora pode ser autorizada a usar o uso do valor líquido da locação para quitar as dívidas do proprietário com o condomínio, repassando o saldo se houver depois da quitação. Caso haja renúncia do direito da multipropriedade e restrição à sua instituição. Um multiproprietário ele só pode renunciar à sua parte, à sua fração de tempo dentro de uma multipropriedade, caso ele esteja com todas as suas dívidas quitadas, ou seja, contribuições condominiais, impostos, taxas, enfim. As regras de condomínios, de loteamentos, podem limitar ou proibir a criação de multipropriedade. Essa proibição só pode ser alterada com a aprovação da maioria absoluta, ou seja, esse regime ele pode ser impedido, contanto que esteja nas regras dos condomínios de loteamento. Caso não esteja proibido, ele pode ser alterado também com a aprovação absoluta dos membros. Antes de nós finalizarmos, só uma questão, que eu convidaria até o professor para falar um pouquinho sobre o assunto, que ele é mais experiente na área, né? Como eu disse, o tempo inteiro a gente falou sobre imóveis, né? A Lei 13.777, né, de 2018, que foi quem finalmente regulamentou a multipropriedade, ela trata apenas de imóveis, mas na doutrina, né, que foi usada como base, né, para nós fazermos nosso trabalho, essa primeira, inclusive, que está referenciada, tem uma parte que diz que, né, realmente a lei, ela regulamenta só para imóveis, mas que hoje no Brasil existem contratos em que é autorizado esse regime de multipropriedade em bens móveis. Eu dei uma pesquisada, mas como não está regulamentado, eu não achei nada muito concreto. Então fica aí de curiosidade para quem quiser pesquisar e se o professor quiser depois, né, comentar um pouco também. Tá? Obrigada.